Vale a pena defender uma causa se utilizando de fake news? Isso nós iremos ver neste vídeo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos unidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Área do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, que todo mundo sabe. Não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aparição mariana. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. E hoje eu quero fazer uma crítica, não é nenhuma refutação, tá? Eu quero fazer uma crítica, né? Da participação da Aline, do canal Israel com a Aline, no programa Inteligência Limitada, daquele cidadão chamado Rodrigo Vilela, o cachorrinho do Danilo Gentili. Eu não sei porque todo mundo dá moral para aquele cidadão. Eu não gosto dele, não gosto do canal dele, e ele infelizmente contribuiu para que o comunismo avançasse aqui no Brasil, tá? Não vou falar mais sobre isso. E nessa participação da Aline, do canal Israel com a Aline, que é um canal muito bom, por sinal, quem não se inscreveu, se inscreva no canal dela, que a gente faz propaganda mesmo, tá? Eu mesmo já usei vários vídeos, várias informações que ela passou em vídeos ali, para fazer os meus vídeos, principalmente aquele vídeo a respeito de Herodes o Grande. Então, assim, tem vários vídeos, são bons. Porém, né, naquela ânsia de defender a comunidade judaica, e infelizmente ali aconteceu o Holocausto, mais de 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra. Ninguém nega o Holocausto, gente, ninguém nega o Holocausto. Não tem uma pessoa em plena sã consciência que negue o Holocausto, que não critique o Holocausto, que não lamenta o Holocausto, tá? Então tem que parar com essa ideia de tentar acabar com toda uma sociedade por causa de alguns, tá? Claro que tem pessoas que são antissemitas, racistas, isso tem em qualquer sociedade, até mesmo em Israel, entre os judeus, tá? Então, infelizmente existe, mas você não pode tentar jogar tudo isso nas costas de uma sociedade, de uma geração, de uma nação, como né, as pessoas acabam fazendo, principalmente na questão do Holocausto. Então, todo mundo lamenta e ninguém mais quer ver isso, mas infelizmente ainda há perseguição, não só, né, contra os judeus, mas também contra os cristãos, enfim. A perseguição é grande no mundo, tá bom? Mas vamos falar a respeito do vídeo ali do Inteligência Limitada, onde a Aline infelizmente deu uma escorregada nessa questão das fake news, criticando o Papa Pio XII, dizendo que ele foi omisso na época, tá? O Papa Pio XII não foi omisso, Aline. Então, quando a gente vai criticar alguém ou algo, a gente tem que pesquisar sobre aquilo. E infelizmente o que as pessoas fazem é pegar o Wikipedia ali, né? Tentar encontrar alguma coisa no Wikipedia e se baseando ali naquela fake news, né? Acaba criticando quem não deve, tá? O Papa Pio XII, ele não foi o Papa de Hitler, ele não foi omisso, e ele foi considerado o Papa dos judeus, só para você ter uma ideia, Aline. Então, e eu estou falando isso porque eu gosto muito do canal da Aline, gosto muito da pessoa da Aline, o canal dela é muito bom, mas a gente acaba descredibilizando uma causa justa, tá? Quando a gente se utiliza desse tipo, né, de mecanismo, de ferramenta para defender essa causa. Vou citar um exemplo. Eu tenho um amigo que defende a causa do racismo, né? Defende, né, contra o racismo, defende a causa, ele está lá naquela pauta a favor dos negros, e é uma pauta realmente importante, tá? Lutar contra o racismo, mas isso não dá o direito dele perseguir alguma outra classe, por exemplo, quem se deu bem na vida, aquela pessoa que teve sucesso. Então, eu tenho esse amigo, ele acaba criticando, né, o rico, aquela pessoa que se deu bem na vida, teve sucesso, colocando tudo no mesmo saco, como se todo mundo que teve sucesso é racista, ou todo branco de olho claro é um racista.
tá? Então isso não dá o direito de se utilizar desta ferramenta e muito menos colocar todo mundo no mesmo balaio, tá? Então não adianta criticar uma sociedade, o racismo aumentou no país. Como assim o racismo aumentou? A sociedade está racista, todo mundo ficou racista, né? Você está vendo todo mundo perseguindo uma outra etnia, é isso que está acontecendo? Não, não é isso que está acontecendo. Então tem que separar as coisas, tá? E infelizmente a fala dela foi lamentável, tá? Numa causa justa. Ninguém aqui está falando que o Holocausto não existiu ou defendendo o Holocausto. Eu não defendo o Holocausto, nenhum católico em plena sã consciência defende o Holocausto, tá, gente? Ninguém defende o Holocausto, como eu também não defendo a morte de Santo Estevão, apedrejado pelos próprios judeus no primeiro século, ou São Tiago, né, o maior, sendo morto com uma espada na garganta e os judeus ali aplaudindo, tá? Eu também não defendo isso. Eu também não defendo São Tiago Menor sendo jogado do pináculo do templo, né, a mando de um dos maiores sacerdotes que Israel teve, que foi Ananos, e ele que deu ordens para que São Tiago Menor, que era bispo em Jerusalém, fosse jogado do pináculo do templo. Então a gente não defende nada, então a gente tem que ser coerente. Se a gente não defende o Holocausto, a gente também não defende a perseguição que os judeus, né, fizeram contra os cristãos, por exemplo, tá? E algumas atitudes, sim, de grandes corporações hoje a gente também não defende. É a realidade, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Mas vamos ao que a Aline, né, falou, tá bom? A gente não pode agir desta forma, que porque eu estou defendendo uma causa contra o racismo, contra o Holocausto, então eu posso caluniar tal pessoa, eu posso usar fake news contra uma outra pessoa. Não, acho que aí você acaba descredibilizando a causa. E aí quando tem aquela pessoa que às vezes por uma desinformação também acaba, né, falando, eu acho que o Holocausto não foi tão assim, é por causa desse tipo de desinformação que você passou no inteligência limitada. Prestem atenção aqui. Vamos entender o que ela falou. Isso eu só cortei um trechinho que ela falou sobre o Papa Pio XII, tá? As pessoas não... Tem inclusive uma caricatura no Museu do Holocausto, que é uma caricatura que mostra os alemães saqueando os bens dos judeus. É uma caricatura no jornal. E era uma crítica aos que os nazistas estavam roubando os bens dos judeus. Eles estavam sabendo. Olha, se existe essa caricatura aí, essa crítica, é porque as pessoas na época, elas não estavam a favor do que estava acontecendo. Se tem essa caricatura que você está falando no museu, mostra que a sociedade em si, tá, não estava de acordo com aquilo. O problema é que muitas pessoas que ajudaram os judeus na época, né, faziam isso escondido. Essas pessoas não conseguiam ali fazer de uma forma pública. Oskar Schindler, por exemplo, né, até o fim ali da Segunda Guerra, ninguém sabia o que ele estava fazendo. Só depois que acabou a guerra que veio, né, a público tudo que ele fez pelos judeus. Até então era muito complicado lutar contra um regime, né, uma ditadura como o regime nazista. O governo americano teve fotos de Auschwitz. Toda a informação do que era Auschwitz, com fotos aéreas, foi entregue ao governo americano em 1944. Nossa. Quer dizer, o Papa Pio... Tá, foi entregue em 44. E logo depois acaba a guerra com os aliados, né? Então, se o governo americano recebeu essas informações em 44, né, justificou os aliados ali terem acabado com a guerra logo depois. Então, não sei qual que é a crítica, né? Se as informações chegaram só em 44 e logo depois acaba a guerra, eu não entendi a crítica, não, sinceramente. 12, ele sabia que o Holocausto estava acontecendo, porque... O Papa Pio XII sabia que o Holocausto estava acontecendo? Com certeza ele sabia, tá? Com certeza ele sabia.
E não só o Papa Pio XII, tá? Mas o antecessor dele também, com certeza, porque a Igreja Católica deu ato de excomunhão para todo católico que se filiasse ao partido nazista. Vamos colocar o resto do vídeo aqui, e aí eu já passo as informações a respeito de Pio XII e como a Igreja Católica agiu durante a Segunda Guerra. Inclusive tinham padres e freiras dentro da Igreja Católica que estavam salvando os judeus. Isso chegou até lá em cima. E ele não tomou, não tomou posição. Ele não tomou posição. Essa é a informação que você recebeu, Aline. Qual a fonte documental que você usou para fazer esse tipo de crítica ao Papa Pio XII? Qual é a fonte documental que você usou, que você tem? Então perceba que tudo fica na questão do Wikipedia. Eu vou lá, escrevo alguma coisa, alguém lê e pronto, aquilo virou informação, tá? É muito complicado agir dessa forma. Deixa eu arrumar minha webcam aqui. Sempre a webcam dá esse problema aqui, tá, gente? Só um minuto. Vamos continuar aqui, tá? Então, Tipo, assim, não funcionei nada. Não só isso, a gente sabe que também as pessoas sabiam que o Holocausto estava acontecendo. Ninguém tinha ideia do tamanho do Holocausto, mas as pessoas sabiam, mas não tinham ideia do tamanho do Holocausto. Com certeza, a propaganda nazista é essa que está aqui em cima, aqui, ó, tá vendo? E a gente não pode se utilizar do mesmo método para defender a nossa causa, né? Uma mentira repetida 50 vezes torna-se uma verdade. E aí é o ministro da propaganda nazista. E a gente não pode se utilizar daquele jargão comunista, né? Acusa os adversários do que você faz, chama-os do que você é. Então, assim, tá? A gente não pode se utilizar desses artifícios para defender uma causa, por exemplo. Eu não estou nem falando que a Aline está se utilizando disso. Eu acho que ali é desinformação mesmo que ela recebeu, tá? Mas nós temos pessoas como o autor, né, do livro Papa de Hitler, que se utilizou disso aqui, que está em cima aqui, para escrever aquele livro no qual, muito tempo depois, ele mesmo disse que era uma mentira. Aquele autor, ele se utilizou aqui, ó, de uma mentira repetida 50 vezes, torna-se uma verdade, né? E ele também, ele usou ali, né, esse jargão aí, acuse os adversários do que você faz e chama-os do que você é. A gente está vendo isso muito. A gente está vendo aqui no Brasil o que está acontecendo, né? Então, assim, hoje o PT se utiliza disso daí. Tá? O PT é golpista. O PT é um partido formado, sim, por pessoas que cometeram aí atos de corrupção, e ele acusa o outro de fazer isso. E é o que aconteceu, por exemplo, no livro Papa de Hitler, que com certeza foi uma das informações que a Aline recebeu, tá? Minha opinião é, para o Papa, se tivessem 100 mil judeus mortos ou 6 milhões, faz diferença? Olha, Aline, aí você tem que entender o aspecto de uma guerra, tá? A questão é, o Papa deu alguma entrevista falando sobre números? Se faria diferença 60 milhões ou 6 milhões de judeus? Eu creio que isso não passou pela boca do Papa. Eu não entendi por que você fez essa colocação, tá? Mas numa guerra, números com certeza é uma coisa muito importante, tá? Quanto menos morrer, tá? Numa guerra, é glória. A gente tem o caso de Oskar Schindler. Ele tentou salvar o máximo possível de pessoas. Ele não conseguiu salvar todo mundo, mas ele conseguiu salvar um grande número de pessoas, tá? Infelizmente, né, a estimativa é de 6 milhões de judeus foram mortos ali durante a Segunda Guerra. É lamentável essa estimativa. Mas assim, a gente lamenta 6 milhões de judeus mortos, não deveria ter tido nenhum, tá? Mas com certeza seria muito pior 60 milhões de judeus. Então, vamos. Agora eu não sei porque você fez essa colocação, que eu tenho certeza que não foi a colocação do Papa Pio XII, tá? Agora a gente tem que entender qual foi a atuação da igreja na época. Qual foi a atuação da igreja? Primeiramente, John Cornell, né, que escreveu aquele livro, esse cidadão, esse vagabundo, para falar a verdade, que escreveu, né, o livro
o Papa de Hitler, ele mesmo veio a público, né? Isso está na revista, né, The Economist, de 9 de dezembro de 2004. Ele mesmo falou na página 193, ele disse: ele reconheceu que se enganou, sustentou que Pio XII não podia ser acusado de simpatia ou conveniência com o regime nacional-socialista, nem antes e nem depois do acesso ao pontificado. Aí ele fala, podia sim ter procedido mais energicamente contra Hitler. O que seria agir mais energicamente contra Hitler? Eu não entendo. Nem a colocação da Aline, por exemplo, que o Papa ficou omisso. Eu não entendo muito bem também a colocação do John Cornell, aqui, onde ele mesmo diz que mentiu no livro, o Papa de Hitler. E disse, eu poderia ter agido mais energicamente. Como que o Papa iria agir contra todo um regime, uma estrutura nazista ali, sozinho? Não entendia, eu não entendo esse tipo de colocação. O que você queria, Aline? Que o Papa pegasse o quê? Uma metralhadora, invadisse Berlim e acabasse com Adolf Hitler na época? É isso que você queria? Não consigo entender, sinceramente. Ele diz assim, o historiador tentou desculpar do seu erro, alegando que os documentos que refutavam as suas acusações ainda não tinham sido publicados. Numerosos estudiosos entraram na polêmica após a publicação do seu livro. Na verdade, é um vagabundo que trabalhou para a KGB para difamar, né, a imagem do Papa Pio XII na época. E, infelizmente, tem pessoas usando este livro até hoje, Aline. Acho que você também deve ter esse livro e deve ter lido este livro, né, de John Cornell. Só que é um livro mentiroso, onde o próprio autor disse que mentiu, tá? Só para você ter uma ideia, que já em 37, acho que Pio XII não era Papa ainda nessa época, a Igreja Católica já rompeu laços com o governo alemão, né? Tá ali, ó, em 37, a relação entre o Papa e Berlim está cada vez mais tensa. Você vai ver também, né, aqui a Igreja Católica ali, ó, partido nazista denunciado pelo Papa Pio como anticristão, né, rompendo qualquer laços com o Papa, com o partido nazista, com o governo alemão, dando ato de excomunhão para qualquer católico que se filiasse ao partido nazista. Então, que atitude mais você queria do Papa na época, né? Tanto do anterior como do Papa Pio XII? Qual que é a atitude que você queria, além dessa? Tá? Agora, refutando a sua ideia e essa informação errada e essa fake news que você publicou, e eu espero que você faça um vídeo se retratando do que você falou ali no Inteligência Limitada, que aquele programa é limitado mesmo, como eu falei, você está no programa do Rodrigo Vilela, tá? Um cidadão que realmente está ali, né, para causar polêmica, então ali é tudo limitado mesmo, tá? Eu não sei por que dão moral para esse cidadão, mas os próprios judeus na Itália, a comunidade judaica italiana, tá, eles refutaram essa ideia de que o Papa Pio XII foi omisso. Então, assim, olha, aqui tem um antagonismo entre Aline, Israel com Aline, com os judeus que viveram e passaram por aquilo, pela Segunda Guerra. Em 1946, uma moção aprovada pelo terceiro Congresso da Comunidade Israelita Italiana. Tá? Olha só, isso aqui é uma moção aprovada pelo terceiro Congresso da Comunidade Israelita Italiana, realizado em março de 1946, onde eles doaram uma placa para o Papa Pio XII. Então, olha o que está escrito nessa placa, tá? O Congresso dos Delegados da Comunidade Israelita Italiana, realizado em Roma pela primeira vez após a libertação, é obrigado a pagar tributo à sua santidade. E para manifestar o mais profundo sentimento de gratidão de todos os judeus por mostrar a fraternidade humana da igreja durante os anos de perseguição e quando suas vidas foram postas em perigo pelas atrocidades nazistas ou nazifascistas, né? Muitas vezes sacerdotes suportaram prisões e campos de concentração.
e até mesmo sacrificaram as suas vidas para ajudar os judeus. Essa prova que o sentimento de bondade e caridade que ainda conduz o justo tem servido para diminuir a vergonha das iniquidades suportadas, o suplício sofrido das perdas de milhões de seres humanos. Israel ainda não terminou o sofrimento. Os judeus sempre lembrarão o que a igreja, sob ordens do Papa, esse Papa é o Pio XII, sob ordens do Papa, fez por eles aquele momento terrível. Isso aqui é uma placa de gratidão da comunidade judaica italiana. Essa placa foi entregue para o Papa na época, para a igreja, tá? Em gratidão pelos feitos da igreja, auxiliando os judeus da melhor maneira possível durante a Segunda Guerra. Eu acho que você deveria fazer um vídeo no seu canal se retratando do que você falou de Pio XII, que ele é considerado o Papa dos judeus. É claro que publicamente ele não fez nada. É claro que publicamente nem o Papa nem Oskar Schindler, ninguém iria fazer nada durante a Segunda Guerra, um regime ditatorial que tinha dominado a Europa. O Papa estava sendo perseguido também, os cristãos foram perseguidos, não só os judeus. Os cristãos também foram perseguidos pelo regime nazista. Não ficou só na conta dos judeus. E a gente lamenta tudo que aconteceu com a comunidade judaica, com os cristãos e também, né, com outras pessoas que foram perseguidas, né, por serem contrárias ao regime nazista. Tá? Infelizmente aconteceu. E aqui a gente tem que lamentar. Agora a gente não pode lutar contra algo criticando o que aconteceu, defendendo uma pauta, se baseando em fake news, né, e manchando a imagem de uma outra pessoa, como o Papa Pio XII, como você está fazendo. Tá? Então espero mesmo que esse vídeo chegue até você. E como eu falei, o seu canal é fantástico. Eu sou inscrito no seu canal, assisto quase todos os seus vídeos. Os vídeos ali são bons, é fantástico mesmo o canal. E peço para que todos se inscrevam no canal da Aline, né? E o que eu espero mesmo é uma retratação. O que eu espero mesmo, uma pessoa, né, como você, é uma retratação de uma calúnia. De uma calúnia. O que você fez ali no Inteligência Limitada se chama calúnia. Tá? Está caluniando o Papa Pio XII e manchando, né, o chamado Papa dos judeus. E quem diz isso não é o Cris Macabeus, tá? Nem a Igreja Católica, é a comunidade italiana judaica. Tá? Foram os judeus que afirmaram que Pio XII fez de tudo pelos judeus durante a Segunda Guerra. Tá? Fica aí uma dica. Faça uma pesquisa, não se baseie em livros da KGB. Não fique se baseando em Wikipedia. Faça uma pesquisa na própria igreja. Pergunta para a igreja. Vai lá, pergunta para um católico. Né? Como que a igreja realmente se portou ali durante a Segunda Guerra? Qual era a opinião da igreja? Aí analisa um documento aqui, um documento ali. Tá? Não faça isso que você fez. Não faça isso. Aí você está criticando no vídeo todo, ela critica todos aqueles que perseguem os judeus. E ninguém persegue o judaísmo, nem os judeus, e sim aquele movimento chamado sionismo. Né? Realmente tem um problema ali. E os próprios judeus não gostam. Né? Tem essa questão dos sionistas, tá? Mas ela reclama de quem persegue, inventando coisas, caluniando o movimento judaico, e você está fazendo a mesma coisa quando você mancha a imagem de Pio XII, tá? Então, é o que eu espero. Como eu falei, né? Isso aqui foi um problema ali. Eu não sei se é uma desonestidade intelectual ou uma desinformação que você recebeu, tá? Mas uma ou outra, eu espero realmente um vídeo de retratação, tá? Porque Pio XII não pode ter a sua imagem manchada por tudo que ele fez pela própria comunidade judaica.
Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.